Oi, povo! Tudo bem, pessoal? Nós estamos bastante adiantados no segundo bimestre. Nós praticamente acabamos o capítulo, os módulos, porque nós antecipamos antes do segundo bimestre, nós já antecipamos, né? Como foi dito pela maioria, que queria deixar a hidrografia, porque era um conteúdo bastante batido. Então, nós retomamos o conteúdo do segundo bimestre. Mas nas 2 próximas semanas, estarei trabalhando ainda esse conteúdo no geral do segundo bimestre. Aí depois já estarei entrando gradativamente no terceiro bimestre, que daí é geopolítica mesmo, vocês vão gostar mais ainda. Aqui fala sobre o continente americano e africano. Como nós já vimos, nós vamos passar de maneira que foque mais em algo que a gente não tenha visto. O continente americano, ele está, nesse slide, está focando quem? Focando os indígenas, podemos dizer assim, que moravam no oeste da América do Norte. Eles foram primeiro, eles já estavam ali antes de Colombo, né? E você percebe que cada um, não coloquei os 3 aqui, mas cada um tem um modo de viver diferente. E eles foram se revoltando porque eles não admitiam a interrupção de nenhum tipo cultural, religioso ou político deles em relação aos europeus. E eles avançaram, mas, claro, eles não tinham esse poder de derrotar os europeus. O Destino Manifesto, que aí já estamos dizendo anteriormente, né? A população europeia foi avançando. Tinha as 13 colônias, né? Vocês estão vendo aqui as 13 colônias. Depois eles foram avançando até chegar ao oeste, e quando chega aqui ao oeste, o destino, que chama-se Destino Manifesto, houve o quê? Uma declaração de independência, que levou até guerra contra quem? Contra os britânicos. Quem são os britânicos? Os britânicos são aquela ilha do continente da Inglaterra, tá? Houve o conflito e após o conflito, os Estados Unidos disse o seguinte: se apoiou na ideologia que Deus tinha permitido que eles se manifestassem em todo o continente, ficassem em toda aquela parte da região norte. Estaremos assim focando África e América. Nós já falamos que o continente africano é dividido em 2, a África Setentrional, que é a África do Norte, e a mesma coisa a África Branca. As características dela é totalmente diferente da África subsaariana. Aqui a gente vê o seguinte, que a África Setentrional, ela tem origem dos árabes, as pessoas que vieram do continente asiático, ali perto da Europa. Eles vieram facilitou a locomoção deles pelo Estreito de Bering. Claro que nesta área aqui tem uma parte que é o deserto do Saara. E no deserto do Saara é uma área, lógico, muito quente e mas totalmente quente essa parte setentrional? Não, só quem está no deserto do Saara. Mas a pessoa acaba se acostumando, né? Se vocês lembram da teoria demográfica, quando se fala de possibilismo, tem o possibilismo e o determinismo. Lembram disso? Primeiro ano? Se você lembra, o determinismo diz que a gente não vai se adaptar em lugar nenhum que você não tenha nascido. Já o possibilismo diz, sim, você consegue. É possível você se adaptar. Então, aqui, a maior parte são cor claras, né? E são árabes. Então, portanto, a religião predominante deles é a religião islâmica. Aqui, Marrocos, Argélia e Tunísia é conhecido como Magreb. O que é Magreb? É o lado poente.
né? E os outros 3 países que estão aí embaixo, vamos passar. Aqui está destacando exatamente nessa parte da Argélia, essa parte cinza, que é a África do Norte. Aqui está o deserto do Saara, e entre o deserto do Saara e a África subsaariana, nós temos o Sahel. O Sahel é uma área de transição. Essa área de transição é uma área de calor, escassez de água, escassez de alimento e pobreza. Porque, além do continente, na verdade, subcontinente, que no caso a África subsaariana, ter esses mesmos problemas, eles ali têm também. Que países que ainda têm colônia na Inglaterra, na África? Olha só, nós estamos em 2020, e em 2020 ainda temos países que estão dominando outros países do continente africano. Assim como nós temos vários países, França, Nova Zelândia, Estados Unidos, que tem colônia lá na Oceania. E a França também na América do Sul, né? Que é a Guiana Francesa. O Reino Unido, a França e a Espanha ainda têm um poder a mais sobre os povos africanos. Mas, prof, por que causa tanta crise interna? Quando eu falo crise interna, pode ser crise alimentícia, pode ser crise de política, crise econômica. E tudo isso gera violência. E a fome, gente? Não tem, se tem conflitos, vamos nos prepararmos para entrar em confronto com alguém. Se eu vou entrar em confronto com alguém, eu estou deixando de produzir o que é necessário. Nesse caso deles é o alimento. É incrível, mas saibam que o continente africano também tem 2 países, principalmente 2 países, que eles participam do paraíso fiscal. Professora, o que é o paraíso fiscal? Paraíso fiscal é todo aquele país que recebe dinheiro ilegalmente para colocar nos seus bancos, nas suas financeiras. E eles cobram um juro muito menor, né? O dinheiro que vai para lá, alguém faz lavagem de dinheiro. Olha aqui essa charge aqui. Enquanto isso, naquele paraíso fiscal, o que você desviou mesmo? Alguém perguntou. E ninguém está falando nada. Aqui embaixo, nós temos a Ilha de Maurício, lá no continente africano. Esses 2 países, eles têm os maiores IDHs, porque será, né? A concentração de dinheiro não vai para todos, claro, é para a minoria, mas eles têm um IDH excelente em relação aos demais países, aos 54 países do continente africano. Olhando aqui, olha, você pode perceber, olha as ilhas onde estão. Dizem que isso aqui também ainda é, mas a gente não tem muita informação sobre ele. Mas o Seychelles e a Ilha de Maurício, elas são paraísos fiscais. Então, eu espero que você tenha entendido sobre paraísos fiscais. Todo dinheiro recolhido ilegalmente no Brasil ou em qualquer outro país, eles mandam para fora, não manda via banco, porque isso aí vai ser descoberto. Eles mandam via caixa e entre outras coisas, malas, para outro país, e esse país guarda sigilo até que o governo federal não peça para interrogar algum detalhe. Nós já conseguimos arrecadar milhões, mais de 200 milhões de dinheiros do Lava Jato, né, que estava em paraíso fiscal. Ainda falando sobre a África setentrional, que é a mesma coisa, a África do Norte, aqui está dizendo, e eu fiquei questionando, é reconhecida como as regiões mais povoadas, né, povoamento mais antigo do mundo. Por quê? Porque, na verdade, ali o que passava? E passa o Rio Nilo. Se passa o Rio Nilo, as pessoas foram aglomerando próximo ao Rio Nilo. E ali ainda está grandes aglomerações. Claro que diminui, pode diminuir? Pode.
mas ainda está concentrado grandes aglomerações. E nesse Rio Nilo, só para informação, nós temos o novo empreendimento que eles fizeram, que foi a hidrelétrica de Assuã, para produzir bastante energia para a industrialização. A diversidade cultural no continente asiático, a gente percebe que eles têm a cultura própria, óbvio, mas eles aderiram, ou seja, pegaram cultura, eles foram resistentes, eles não aceitavam, em hipótese nenhuma, mas também cultura europeia e asiática. Não são totalmente, uma coisinha e outra, alguns no falar, né, a língua, outros em outros costumes. Quais são as cidades mais populosas, com maior densidade demográfica? Mas, prof, o que é densidade demográfica? É a quantidade de pessoas por quilômetros quadrados. Ai, desculpa, Boris, o sono chegou. Aqui temos São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Claro que São Paulo e Rio de Janeiro está no nosso país e Buenos Aires está na Argentina, certo? Densidade demográfica, muitas pessoas morando por quilômetros quadrados. Se você olhar em algumas informações, a mesmo do seu livro, você vai ver que Zimbábue não é o país que está com IDH até um pouquinho melhor do que eu já falei. Mas, a cada ano que passa, as informações dos livros nem sempre são fidedignas, ou seja, reais. A Zimbábue está com 0,140, porque o IDH vai de 0 a 1, e o melhor aqui está os paraísos fiscais, Maurício e Seychelles, com os maiores. A Líbia também está. Mas, prof, não está nem aparecendo aqui embaixo, o Zimbábue está aparecendo, está vendo aqui? Sem dados, que está assim, com um número muito abaixo da normalidade. Eles vivem abaixo da linha da pobreza. Panamá, deveria estar com a letra maiúscula, né? Ele já pertenceu à Colômbia, já pertenceu, foi dominada pelos Estados Unidos, depois voltou, né, atrás, pela Espanha, e hoje ela é independente, mas ela pertencia à que antigamente não era só Colômbia, era Gran Colômbia, tá? E aqui, quais as contribuições que os povos maias trouxeram para a população? Olha, são construtores hábeis. Queria achar aqui dos maias. Aqui. Construtores hábeis. Eles utilizam a topografia para construir. O que é topografia? É o solo. O solo é um solo adaptado para qualquer tipo de construção? Não. Tem que saber qual é o melhor tipo de solo. E para trabalhar arquitetura, tem que saber a matemática. Eles são bastante ágeis quanto a isso. E os astrônomos também, né? E os astecas? Os astecas, uma coisa importante aqui, que eles não tinham o dinheiro, a moeda para trocar, né? Para compra. Então, eles utilizavam o quê? A moeda de troca era o quê? O cacau, que era a moeda de troca daquele povo. Já estava mais assim com a produção agrícola, né? Os incas que estavam na América do Sul, eles eram politeístas. O que são politeístas? Pessoas que eles acreditam em vários deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus do trovão, né? Do mar, vários deuses. Eles sacrificavam animais, inclusive pessoas, para oferecer ao Deus deles. Muitas meninas eram guardadas em um determinado lugar do templo, e a menina, claro, tinha que ser virgem e bonita. Elas eram bem alimentadas. Quando elas estavam muito bem alimentadas, gordinhas, elas eram sacrificadas e oferecidas ao Deus deles. A capital, né, do Império Inca, até hoje, é considerado
Cusco, está no Peru. Aí nós já falamos, né? Cusco havia maior templo de culto do Deus Sol, que é o principal deus da religião inca. Olha só que construções que eles faziam. Independente do local, eles tinham habilidades para construir e produzir. Francisco Pizarro, ele judiou bastante dos nossos povos indígenas, os incas. Eles foram exterminados, né? Foram os últimos povos a não aceitar a exterminação. Eles fizeram uma cidade, uma proteção para eles, que é a cidade de Machu Picchu. Machu Picchu é uma cidade que está lá no Peru. Então, ao redor, eram muitas montanhas, muitas montanhas. E eles ficavam no vale. Mesmo assim, Francisco Pizarro, eles foram, e logicamente ele não foi sozinho, foram outros juntos, e exterminaram esses povos. E até hoje, ainda nós temos a cidade de Machu Picchu. As pessoas que chegaram, né, para o continente americano vieram da onde? Eles vieram pelo Estreito de Bering, né, pela Ásia, mas pela Ásia, sim, vieram pelo Estreito e passaram diretamente para o Alasca. Aqui o Alasca é os Estados Unidos, né? Vieram aqui da Ásia para os Estados Unidos. Não está ao contrário, professora? Não está ao contrário. Não está ao contrário porque é o globo, né? Nós não somos um planisfério. Os países do continente americano, ele pode ser anglo-saxônico ou latino. Aqui, os dois países anglo-saxônicos são o Canadá e os Estados Unidos. Por que anglo-saxônicos? Porque predomina a língua inglesa e foi um tipo de colônia de povoamento. Todo o azul para baixo é um continente chamado continente América Latina, porque a língua daqui predomina do latim, aqui predomina do inglês. E aqui são as três Américas, América do Norte, do México para cima, América Central e América do Sul. Aqui nós temos as ilhas, conhecidas como insulares ou Antilhas, e aqui nós temos o Istmo. Por que a população ela não deveria estar localizada aqui? Ó? Na América do Norte existem limitações. Como existem limitações lá no norte do continente europeu, que no caso é muito gelado, congelado vários meses ao ano, a mesma coisa aqui. Aqui nós temos uma elevada montanha, todo esse escuro aqui é elevada montanha. E por não vir chuva, a chuva bate aqui e volta, ou seja, a corrente marítima. E aqui fica uma árida seca, um lugar seco. Mesmo assim, eles utilizam várias tecnologias e daqui saem muitas frutas. Eu quero que vocês tenham o restante de semana maravilhosa, que vocês estudem e um beijo. Até a próxima.